Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudo do Espiritismo interessados no programa Encontro com a Doutrina Espírita, Encontro com o Espiritismo, que o objetivo do nosso programa é esclarecer sobre o que é a religião do Espiritismo. Não é para tirar ninguém da sua fé, retirar ninguém de suas igrejas, mas é para esclarecer o que é o Espiritismo, que apesar de muito bem espalhado, acelerado a sua divulgação pelo mundo, ele ainda continua desconhecido pelas pessoas. E quando alguém julga que sabe o Espiritismo, mas não estuda, não lê as obras de Allan Kardec, notadamente o Livro dos Espíritos, que é a doutrina, está toda em O Livro dos Espíritos, apenas desdobrada por Allan Kardec, nas obras de Allan Kardec, que são muitas, que desdobra a partir do Livro dos Espíritos. E o livro dos Espíritos é a árvore que tem os seus galhos, e os seus galhos são as demais obras de Allan Kardec, porque o Livro dos Espíritos não é da autoria de Kardec. O Livro dos Espíritos já está dizendo, é dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec tem da sua colaboração, escrevendo a introdução que mostra o que é o Espiritismo, o que diz o Espiritismo e o vocabulário do Espiritismo. É de Allan Kardec. As perguntas que estão no Livro dos Espíritos, perguntas feitas aos Espíritos, essas perguntas são de Kardec, mas a resposta não é de Kardec. A resposta é dos Espíritos, que formam o Conselho de Espíritos Superiores que administram o planeta Terra. Esse é o Espiritismo. De Allan Kardec também são os ensaios que faz sobre a reencarnação e outros pontos. E também os comentários abaixo da resposta dos Espíritos Superiores. São de Allan Kardec. A conclusão do Livro dos Espíritos é também de Allan Kardec. E o Livro dos Espíritos, para os que não sabem, aproveitando o ensejo, ele trata com especialidade, trata de doutrina espírita, com especialidade. Mas de uma forma abrangente e genérica, o Livro dos Espíritos trata de todas as filosofias espiritualistas do planeta. Trata de todas, mas não trata com especialidade. A especialidade é doutrina espírita. Essa é a especialidade do Livro dos Espíritos. E é uma obra que pode ser, enfim, todas as obras do Espiritismo, notadamente o Livro dos Espíritos e as demais obras de Allan Kardec, que segue-se o Livro dos Espíritos como desdobramento da religião espírita, pode ser conhecido por qualquer criatura humana, crente, protestante, católico, não católico, muçulmano. É uma obra universal. Se é universal, todos podem conhecer o Espiritismo, sem prejuízo de sua igreja. E até que se pode dizer, o conhecimento do Livro dos Espíritos, como é universal, porque ele é a síntese, ou no Livro do Espírito está a síntese do conhecimento universal, do universo, que o Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento humano. Filosofia, ciência e religião. Abrange, aí toca em todos os ramos do conhecimento humano. Logo, o conhecimento do Livro dos Espíritos e das obras de Kardec vem enriquecer ainda mais
os seguidores de todas as religiões, porque o Livro dos Espíritos, como dissemos, ele é universal, universalista, não traz prejuízo, pelo contrário, traz mais luz de virtudes e de sabedoria para todos aqueles que já possuem a sua religião. E o Espiritismo não veio esfriar a fé de ninguém, nem tirar ninguém das suas igrejas. Pelo contrário, o Espiritismo veio em socorro das religiões. Para quê? Para mostrar através de fatos que nós não morremos, que existe vida depois da morte, chama-se a imortalidade, e que os mortos ressuscitam, se comunicando com os vivos aqui da Terra. Chama-se a imortalidade e a manifestação dos espíritos, que as religiões não devem ignorar e nem tampouco combater, porque outra coisa Jesus não fez senão conversar com os mortos. A prova está no Monte das Oliveiras, quando ele dialogou com os espíritos dos profetas Moisés e Elias. Ninguém sabe o que ele conversou, mas ele dialogou com esses dois espíritos. E a Bíblia não diz que foi o Satanás. A Bíblia não diz que foram os profetas, foram a transformação do Satanás, porque existe uma teoria que diz que o Satanás tem tanto poder que pode se transformar até num anjo. Quando ninguém nunca viu isto. É contra tudo. Mas a Bíblia não diz que os profetas foram o demônio transformado nos profetas Elias e Moisés. Porque muita gente diz, dentro do fanatismo religioso, que é o pior fanatismo, é pior do que o fanatismo político, é o fanatismo religioso. Aí a Bíblia não diz. A Bíblia diz que foram os espíritos dos profetas Moisés e Elias que conversaram com Jesus. Isso nos induz, sugere que Jesus fez uma sessão espírita. Quantos tinha na sessão? 2 desencarnados. Os profetas Moisés e Elias, 2 desencarnados. Tinha Jesus presidindo a sessão. E mais 3, que foram os 3 apóstolos. Pedro, Tiago e João. E a Bíblia não diz que, em nenhum lugar diz que Jesus conversou com Satanás. Não. Então, são verdades que o Espiritismo, apenas em socorro das religiões, para socorrê-las, veio mostrar e provar através de fatos, não é teoria, através de fatos, que ninguém morre, que a morte não mata a vida. E nem Deus criou ninguém para matar. A prova está em Jesus conversando com 2 profetas, Moisés e o profeta Elias. Está aí. Então, o Espiritismo não veio criar essas verdades, o Espiritismo veio explicar, porque essas verdades elas são ligadas às leis do universo, à lei da vida, não é a lei de morte, porque no universo não existe morte, existe tudo é vida. Então o Espiritismo não criou, não inventou, e nem Allan Kardec inventou, e nem o Espiritismo saiu da cabeça de Allan Kardec. Nenhum homem tem o privilégio de dizer que o Espiritismo é da sua autoria, nem o próprio Allan Kardec, que ele próprio é que disse que o Espiritismo não saiu da inteligência dele, mas é dos espíritos superiores. E então nós fizemos esse preâmbulo sobre o Espiritismo, mostrando que todo mundo pode conhecer o Espiritismo, sem prejuízo da sua crença. Isso, então, é o que é bom. E então nós recorremos aqui ao nosso e-mail e encontramos algumas perguntas de pessoas interessadas no Espiritismo.
E uma pergunta vem, é uma pergunta até longa, mas se resume em apenas perguntar: o Espiritismo é religião ou é uma seita? Sempre os espíritas são abordados por pessoas fazendo esse tipo de pergunta. E é muito oportuno para se fazer um esclarecimento. Ora, o Espiritismo é uma religião. O próprio Allan Kardec, em suas diversas discursos, quando logo surgiu o Espiritismo, lá em Paris, na França, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, aí chovia de perguntas perguntando se o Espiritismo era uma religião, era uma seita. Mas o Espiritismo é uma religião. Porque muita gente acha que a palavra religião está ligada à igreja, a culto exterior, a rituais, a batismo, a idolatria. Aí o povo confunde. Mas o Espiritismo não é nada disto. Allan Kardec diz, ou dizia sempre, o Espiritismo é uma religião, ou a religião, que une todos os homens entre si pela fraternidade, caridade, não é? Pela fraternidade. E liga ao mesmo tempo todos os homens a Deus, baseado naquela lei: fora da caridade não há salvação. E também Deus, Cristo e caridade. E não faças aos homens o que não quereria que os homens vos fizessem. Aí está a caridade do Espiritismo, a religião do Espiritismo. É essa daí. Então o Espiritismo é religião, não é uma seita, porque todo mundo acha, aliás, os adversários do Espiritismo, acham que o Espiritismo é uma seita do Satanás, do demônio, e até que previnem que não tenham contato com os espíritas, porque os espíritas são os mensageiros do diabo, os mensageiros do Satanás. É muito. Mas chegam a dizer isso. Da mesma forma que diziam naquela época os judeus que ninguém se aproximasse dos apóstolos de Jesus, porque eles eram o emissário do Satanás. É a mesma coisa que dizem hoje dos espíritas, porque são ligados ao espiritismo. De maneira que o espiritismo não é uma seita de Satanás. Não. O espiritismo é uma religião, uma ciência e uma filosofia. É uma ciência, biologia, química e a física quântica. Não é ciência material, é ciência da alma, ciência do espírito. E o espiritismo abrange a humanidade encarnada, que somos nós, e a desencarnada. O espiritismo abrange, por isso é que ele é ciência, que é de investigação, é de pesquisa, é de conclusões. E o cientista do espiritismo foi Allan Kardec, que com o auxílio de médiuns, que recebem os espíritos, e isso é do começo da humanidade, não foi Kardec que criou, com o auxílio dos médiuns, ele recebeu as comunicações mediúnicas, investigou, pesquisou e tirou as conclusões. Logo é o cientista do espiritismo, Allan Kardec. Não é o autor, é o cientista que adentrou. Por isso é que o espiritismo é religião. E é filosofia, porque os espíritos, eles ensinam naquele sentido, do verdadeiro sentido da filosofia. O que é? Diz o que é o homem, de onde veio o homem, as origens, o que está fazendo o homem aqui na Terra, e para onde vai o homem depois da morte. A vida futura, a vida do espírito, mostrando que não tem morte. Por quê? Porque o sentido de filosofia, quando se fala em filosofia, fala-se na origem das coisas e no destino das coisas. Logo, o espiritismo é filosofia. Quando se diz que o espiritismo é religião, apenas para responder à pergunta dessa criatura, que naturalmente está em dúvida, é religião, mas não é igreja.
é religião, mas não tem culto exterior, não tem rituais, não faz milagre e nem tem o sobrenatural. Explica o que as igrejas chamam de sobrenatural, que são as manifestações dos espíritos, mas é desde o começo da humanidade. E o espiritismo surge para explicar. E também milagres. Milagre não existe, o espiritismo não faz milagre, explica o que é milagre. Logo, o espiritismo não tem, é religião, mas não é idolatria, não tem batismo com água, não tem batismo de forma nenhuma. E nem tem sacerdócio organizado, nem tem organização de pastores, nem tem dízimo, não tem nada disso. O espiritismo é pobre e é livre e nem bota a faca no pescoço de ninguém para aceitá-lo. E nem ameaça ninguém que condena o espiritismo. Pode condenar o espiritismo de todo jeito, o espiritismo não ameaça, porque é uma doutrina livre, democrática, que leva ao raciocínio, não é de oprimir, e nem se apresenta como o único dono da verdade, e nem como o único caminho para Deus. Não, apresenta a caridade, a prática do bem, como o único caminho para a salvação. Não é a religião abre espaço, abre caminho, mas a religião não salva ninguém. O que salva é o próprio homem. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de cada um. Cada um que procura esse tesouro. Se o reino de Deus está também o inferno. Se você pratica o mal, aí você está no inferno. Para onde você for, vai para o inferno se praticou o mal aqui na terra. Para onde você for, leva seu céu se praticou o bem, a caridade. Então o lema da religião espírita é Deus, Cristo, caridade. O lema complementar, fora da caridade não há salvação. Não é fora de igreja, fora de verdade, fora disso, daquilo, é fora da caridade não há salvação. Apoiado em Paulo, Paulo diz que existem 3 virtudes maiores: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a caridade está acima de todas as virtudes, é a rainha delas. Então é essa que o Espiritismo ensina. Fora da caridade não há salvação. Pode-se acrescentar, fora da caridade, fora da humildade, ninguém entra no reino de Deus. É a resposta que nós damos com base nos estudos do Espiritismo a essa criatura que fez a pergunta. E então, a outra pergunta aqui está esclarecido que o Espiritismo não é seita, nem seita de demônio, nem seita de Satanás. Nada disso. O Espiritismo é a religião do bem e da caridade, e não de Satanás. Quem diz isso não conhece o Espiritismo. Não conhece o Espiritismo. Aí vem outra pergunta. Jesus teve religião? Uma religião, igreja, ele não teve. Que ele nem escreveu livros, Jesus, não escreveu nada. Foi como Sócrates. Sócrates foi um apóstolo de Jesus, vivendo antes, um espírito missionário, mas não escreveu nada. E foi um dos maiores espíritos que passaram aqui pela Terra. Jesus nada escreveu e nem fundou uma religião dogmática, igreja, seita, muito menos. A religião de Jesus foi o quê? A prática do bem. Veio ao mundo trazer uma educação espiritual para ajudar o homem a salvar-se a si mesmo. Mas Jesus não veio salvar ninguém e nem veio dar boleto, nem passaporte para ninguém entrar no céu. A construção da felicidade é individual. A construção do reino de Deus é dentro, na alma. O templo de adoração a Deus é dentro da alma. Jesus não trouxe nenhum passaporte para ninguém se salvar. Nada disso. E nem ninguém aqui na terra tem poder para salvar ninguém. E nem para garantir o reino de céu a ninguém.
Quem prometer isso quer explorar a humanidade. Logo, o Espiritismo, logo Jesus não teve religião. A religião dele foi o quê? A prática do bem, a prática da caridade. Para se alcançar o reino de Deus. Ele não veio dar reino de Deus a ninguém. E mais outra pergunta da própria pessoa. Jesus batizou os discípulos? Não. Jesus não batizou os discípulos e nem ensinou o batismo com água a ninguém. Não consta do Evangelho. Mas por que ele se batizou por João? Ele se permitiu batizar por João Batista para não desmoralizar a figura de João, porque João Batista, segundo a Bíblia, estava anunciado pelos antigos profetas que viria como o precursor de Jesus, quer dizer, preparar os caminhos, preparar o povo para receber o Cristo. Aí Jesus, que não queria desmoralizá-lo, se permitiu, tudo estava escrito, se permitiu batizar no Rio Jordão. Mas na hora que Jesus estava sendo batizado, aí diz a Bíblia que houve uma voz e estampou do céu essa voz e o anjo falou. É um fenômeno explicado pelo Espiritismo, é o fenômeno espírita de voz direta. E o médium, para o espírito que anunciou, o médium era o próprio João Batista. E foi o que a Bíblia diz que foi o Jeová, foi o próprio Deus. Mas Deus não fala com ninguém, nunca falou. E nem falará, porque Deus é uma inteligência suprema no universo. Deus não tem voz. Deus determina que os espíritos, que podem materializar a voz, se comuniquem com os homens. Mas ele mesmo não, ele é a inteligência suprema do universo, que está no livro dos Espíritos, na primeira pergunta. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de tudo, de todas as coisas, autor da criação. Isso é Deus. É quem melhor apresenta Deus é o Espiritismo. Então, Jesus se permitiu batizar por João, mas não autorizou ninguém a se batizar e nem batizou ninguém. Ele apenas cumpriu a missão, mas não batizou ninguém. E então nós encerramos o nosso programa de hoje, que é estudo do Espiritismo, e retornaremos em outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.